Se a política é a arte de engolir sapos, é também a arte do possível. Mas, acima de tudo, a política é a arte da resiliência e da capacidade de superar desafios e vencer adversidades. Vou trazer para conversar com vocês o nosso amigo Mauro Quintão, que caiu de banda, caiu da conexão, mas logo está voltando, para nós colocarmos que ele fale da realidade política de Minas. Vou esperar a volta do Mauro Quintão, porque é uma pessoa que, da última vez que ele esteve aqui conosco, ele pautou a mídia em cima de tudo aquilo que ele falou. E eu sei que hoje ele irá pautar de novo. Sejas muito bem-vindo, meu amigo Mauro Quintão. Tudo bem? Está tudo ótimo, graças a Deus. Eu gostaria de cumprimentar o amigo Alfredo e, na sua pessoa, os milhões de seguidores. Mauro Quintão, me diga uma coisa. O que é que Minas está preparando para 26? Mas antes, fale um pouco sobre o PRTB, que, além de Minas, é uma das suas paixões. Eu vou ficar acompanhando aqui para que você possa explanar totalmente à vontade a situação do PRTB. Enquanto isso, eu peço que as pessoas que puderem contribuam com o nosso canal, com a manutenção do nosso canal. As perguntas que as pessoas quiserem fazer ao Mauro Quintão, elas serão respondidas depois, tá, pessoal? Então, lembre-se disso. Vamos agora, então, escutar o Mauro Quintão falando primeiramente sobre a situação, o cenário do PRTB. Lembrando que o PRTB foi o partido que lançou o Nicolas, o PRTB foi o partido que lançou a Fernanda Bart, no Rio Grande do Sul, e tantos outros candidatos. Acusam o PRTB de ter abrigado o Marçal. Mas esses mesmos que acusam o PRTB de ter abrigado o Marçal, que não faz mais parte do partido, são aqueles que passam pano para o PL, que é presidido por um cadeieiro mensaleiro como Valdemar da Costa Neto. Fale-me tudo, não esconda nada, meu amigo Marcos Quintão. Mauro Quintão. Mauro Quintão. Barbaridade. Grande Alfredo, internautas, seguidores, mais uma vez eu os cumprimento. O PRTB, ele, além de ter eleito, né, abrigado o Nicolas Ferreira, inclusive, nobre Alfredo, foi quando nós concorremos à majoritária e ficamos em segundo lugar na capital mineira, o Bruno Engler como candidato a prefeito e eu como vice à época que o Fidelis ainda estava vivo, era o presidente nacional, e o general Mourão era o vice-presidente da República à época. O PRTB, salvo engano, entre as 27 agremiações partidárias que existem, em torno disso, é um dos únicos que sempre manteve o perfil conservador. Então, é bom registrar esse fato. Nesse momento, repetindo o que eu falei na semana atrasada, ele teve uma intervenção, nós fizemos uma nova eleição, vencemos e colocamos o Leonardo Avalanche como presidente, só que ele acabou se perdendo e, nesse momento, ele foi expulso do PRTB e nós estamos aguardando o TSE formalizar o novo diretório nacional, do qual eu faço parte, salvo engano, é um dos únicos mineiros que estão lá, né? Formalizar o que foi registrado, salvo engano, no cartório de primeiro ofício em Brasília, formalizar o novo diretório nacional que irá nomear a executiva nacional, que são 14. E nomeando a executiva nacional, que tudo indica que é a Mauritinho, era o vice-presidente do Avalanche. O Avalanche foi expulso, será afastado, né, senhor, pelo TSE.
E, a partir daí, a Amaury Pinho, nós, da Nacional, iremos nomear os dirigentes estaduais. A expectativa é sempre o que pode acontecer, porque tem essa disputa pelo poder e a gente sabe muito bem como que a esquerda trabalha, como que ela é forte e como que a direita, que a gente defende, o centro-direita, sem muito radicalismo, ainda não aprendeu a fazer política. Estamos ainda aprendendo. Então, a expectativa, respondendo a sua pergunta, é que liberem o mais rápido possível lá no TSE. Isso depende dos caciques regionais. Aqui nós temos o Rodrigo Pacheco, que é uma figura muito forte. Ele pode estar com baixa popularidade, mas é muito influente. Inclusive, falando do PRTB, eu vou mostrar aqui. Eu sou um dos únicos que tem a camisa do PRTB aqui. Então, ele está para ser indicado pelo Lula a uma cadeira no STF. Eu acredito que isso tem que fazer um acordo. Eu até farei agora um pedido. Lula, nomeia o Pacheco para o STF. Pacheco, ajuda a liberar o PRTB para nós conservadores aqui de Minas Gerais. É isso que eu queria pedir. Com a palavra, Alfredo Bissell. Alfredo, me ouve? Dando sequência, então, na questão do PRTB, caso a gente consiga essa liberação e nomear os dirigentes estaduais, no caso, se for eu que for assumir aqui em Minas Gerais, só em Minas tem 853 municípios. E nós temos até abril, só me engano, dia 5 de abril, para constituir novas executivas municipais, ou seja, o tempo está se fechando. Quanto mais delonga, dificulta o trabalho de quem assumir a sigla, uma sigla que não tem fundo partidário e que dificulta muito para reconstruí-la. Então, a expectativa, Alfredo, não sei se está me ouvindo bem. Alfredo Bispo, você me ouve? O quanto antes liberar o PRTB é melhor para quem assumir, é melhor para Minas Gerais, é melhor para o povo brasileiro. Hoje a disputa pelos partidos, principalmente do campo da direita, está sendo assim, o maior desafio. O PRTB é uma expectativa que possa, sendo liberado, obrigar não só bolsonaristas, mas grupos conservadores, grupo que não concorda com o PSOL, apesar que eu entendo que tem pessoas e políticos bons em quase todas as siglas, né? E as pessoas também mudam. Então, a expectativa é que o PRTB seja essa, que venha com força diferenciada na construção da nova direita, do novo grupo conservador aqui em Minas Gerais e no Brasil. E assumindo, Alfredo, já temos um candidato a deputado federal que se chama Alfredo Bissell. Não, deixa eu falar o seguinte, antes eu troquei o nome do Mauro com o Marcos, porque eu estava falando com o meu filho e conversando com o Mauro. Mauro Quintão, olha, é uma coisa, é uma figura política muito relevante de Minas, sempre trabalhando pelos bastidores, nos bastidores e tudo mais. E é muito importante que as pessoas entendam que o trabalho de construção de um partido conservador, ele nunca será um partido puritano. Nós temos que ter esse cuidado. A política não é
ela é feita de ideais, mas nós temos que cuidar com esse pseudo-puritanismo, né, Mauro? Exatamente, ainda mais num país com tamanha extensão demográfica. Você imagina como que você vai exigir do eleitor lá do interior de São Luís do Maranhão que vote no mesmo candidato a presidente, muitos nem sabem quem que é candidato a presidente, do que aquele lá do Rio Grande do Sul. Eu falo que essa questão, esse grau de informação, né? Então, o partido tem que conservador, é de direita, mas tem que saber trabalhar entre o centro-direita, centro-esquerda, mas centro-direita, direita, para crescer. Não adianta radicalizar porque fica fora, né? A gente não consegue se sustentar. Alfredo, se você me permite, tem uns 10 prefeitos que eu conheço que mandaram mensagem, estão nos assistindo. Posso mandar um abraço para eles? Pode, deve mandar, pode não. Deve mandar abraço para essa rapaziada. Sebastião Quintão, de São Sebastião do Rio Preto, Diquinho, ex-prefeito da cidade de Ferros, um forte abraço. Carlinhos, atual prefeito, um abraço também, depois nós temos que conversar. Otacilinho, prefeito de Conceição do Mato Grosso, futuro, é o novo JK, futuro governador de Minas Gerais, grande Otacilinho, e também o meu amigo, nobre amigo, Joaquim Costa. Esse vice-prefeito é forte, viu? E uma figura fantástica, quando você vir aqui, Alfredo, gostaria de lhe apresentar. Letícia Costa, futura deputada estadual também da família do Joaquim Costa. Breno Júnior, ex-prefeito de Conceição do Mato Dentro. Evandro Pires, de Santa Maria de Itabira. Eu cumprimento todos vocês e agradeço por nos acompanhar, pelas mensagens aqui. Gostaria de dar um abraço também para o ex-governador Eduardo Azeredo, que eu conversei ontem à noite, pedindo até uma sugestão aí, uma análise de uma pessoa muito experiente sobre o cenário da sucessão mineira, e ele me disse que Matheus Simões, ele falou aqui, que Matheus Simões se afastar um pouquinho do populismo do Zema, tem grandes chances de vencer, né? Essa opinião dele. Mas o Zema agora está levando chumbo, né? Quando vai aproximando das eleições, a esquerda bate e ela sabe bater bem. E a esquerda é muito forte, né, Alfredo? Eu quero que as pessoas entendam, às vezes, sabe por que eu trago o Mauro Quintão para cá? Porque às vezes nós precisamos um pouco, eu digo nós, num plural de modéstia, porque nós precisamos muitas vezes entendermos que essa leitura que o Mauro Quintão faz é de um Brasil real, de um Brasil profundo. Quantas dessas cidades vocês conhecem? Quanto vocês conhecem do Brasil? Quanto nós conhecemos do Brasil? Eu posso falar isso com toda tranquilidade, Salete, José Cutolo, Vandreasa, porque eu venho do interior. Então, muitas vezes, quando nós vivemos numa cidade grande, nós vivemos cercados com a nossa arrogância e nossa soberba. Nós que vivemos nos grandes centros, pensamos a partir do nosso círculo. O Brasil vai muito além daquilo que nós usamos nas redes sociais. Ontem eu estava conversando com um jornalista amigo meu e eu falei para ele veio dizer, todo mundo acompanha internet. Eu falei assim, me faz um favor, você pensa que aquele cara que ralou durante o dia, o lumpen de um modo geral, quando ele chega no ônibus para ir para casa, ele pega o seu celular, ele vai ver notícia ou bunda de mulher? Não. Então, eu pergunto para vocês, esse brasileiro, que é o eleitor, que é o brasileiro real, vocês acham que ele vai ficar escutando o Na Hora do Café? Vai escutar os comentários do Alfredo? Ou vai optar pela putaria e pelas piadas? Tanto assim que eu estou criando um projeto chamado
Turma da Quinta Série, que será domingos à tarde, um programa só para a gente passar tempo, só para rir. Turma da Quinta Série. Eu pergunto de novo para vocês, meus queridos telespectadores. Eu pergunto para vocês, Salete Casagrande, quem tiver empregada doméstica ou tiver algum conhecido da periferia ou for da periferia, me responda. Quando você entra no ônibus, no trem, alguma coisa, quando você tiver coragem de olhar seu celular, você vai atrás de um programa de conteúdo ou você vai atrás de aliviar sua cabeça? É isso que eu queria que as pessoas respondessem, né, Mauro Quintão? Então eu vejo muitas pessoas aqui questionando, cuidado com a nova direita. Pessoal, acepção de pessoas serve para o círculo familiar, não pode radicalizar na questão política dessa forma, né, Quintão? Radicalismo não se sustenta em lugar algum no mundo, ao longo da história, sempre cai. E quem dera se pudesse radicalizar e mudar o país de um dia para o outro, né? Mudar o mundo. Eu já pensei assim, quando estava à frente da Enxada Neles, há dezenas de anos atrás, e achei que ia resolver de uma hora para outra, mas as pessoas demoram a absorver conhecimento, como o próprio Alfredo muito bem disse. Para começar, por falta de interesse, né? A pessoa buscar informação é mais fácil investir. Por isso nós montamos uma rádio e o Alfredo é meu parceiro da rádio aí, viu, Alfredo? Já falei lá com o doutor Bruno, está cuidando aí, junto com a equipe técnica, para em breve o seu programa está passando diariamente na nossa rádio, que está crescendo nessas regiões aqui, onde tem os prefeitos que eu lhe falei. Mas vamos voltando ao ponto. 90% dos brasileiros têm telefone imenso. Compra parcelado, compra furtado, mas tem telefone de última geração. Eles conseguem. Mas a maioria também não tem a internet boa. Então, quando ele aperta ali, só vê a chamada. E o pouco de internet que tem, ele vai ficar uma hora nos assistindo, buscar informação. Se o que ele mais assiste é fulano de tal ladrão, se prendeu, o Lula tem que prender Bolsonaro também. Só vê a primeira, só chamada, não vê a matéria por completo. Então, essa percepção de uma nova forma de política está ficando cada dia mais desafiadora, porque roubou INSS, é o grupo tal, a mineração é o grupo tal. A população, a sua grande maioria, infelizmente, não está ligando para quem roubou. Infelizmente. Já está na ideologia. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Isso que nós vamos ter que fazer um trabalho em conjunto. Eu gostaria de dizer uma informação que eu tive ontem à noite, que não sei se é verídica, mas Lula não concorrerá na próxima eleição de 2026, me falaram. Sabe por quê, Alfredo? Nem ideia. Porque dizem que não vai ter eleição. E esse tumulto, veja bem, eu fiquei sabendo ontem à noite, eu até tomei um susto, diz que essa movimentação, esse embate com o Trump, que é uma briga muito grande, né, gente? Uma briga com o Elon Musk, o Trump com Magnitsky vindo aí para outras autoridades, a gente não sabe quem ainda, você sabe mais que eu. Então, ele está criando essa confusão. Você disse no programa que eu já vi assistindo desde as 7 da manhã, que o Lula não tem interesse em fazer as pazes com o Trump, não. Você disse isso. Agora, dizem nos bastidores que ele já está, diante do cenário, situação do país para baixo, ele está confiante que o STF, lá, o Alexandre de Moraes, irá prorrogar
as eleições para 2028. Esse é o comentário, isso é que estão falando aí. Eu não sei se procede ou não. Tá bom, amigo? Bom, agora vamos falar esse é um cenário que de vez em quando a gente tem escutado falar que não haverá eleições, mas também há outras leituras, né, de intervenção, inclusive de intervenção externa, que a gente precisa ir olhando e observando, né, meu amigo Quintão? Agora eu queria que você me dissesse o seguinte: e como é que está a situação política de Minas? Eu vou falar uma coisa que às vezes a gente escuta, lê coisas. Por exemplo, Minas gostaria muito, muito mesmo que um certo senador virasse ministro do STF. Como é que é essa leitura aí de vocês? Nós temos o mineiro Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado Federal, uma figura que eu conheço pessoalmente há muito tempo, eu não encontro, muito tempo eu não falo, mas antes de ser senador eu já o conhecia, já convivemos e tal. Ele é um excelente advogado, é uma capacidade ímpar. Ele foi para o Senado, ele teve uma trajetória curta e muito rápida, com apoio do empresariado de Minas Gerais, do Grupo Forte, e soube aproveitar. Agora, ele aproximou-se muito do Lula e tirando esta leitura dos mineiros que tinha por ele como uma figura conservadora. Né? Então, a percepção de hoje dos mineiros, daí a baixa popularidade, é porque a esquerda não confia nele e a direita não confia, está com raiva dele. Nada, de forma alguma, é uma figura que eu admiro, gosto, mas falo abertamente que não concorra ao governo de Minas, senão você vai perder. Né? E acredito que ele não vai concorrer. Ele tem 50 anos, sabe, né? 50, antes de ontem, novo, tem um futuro pela frente. Daqui a 5 anos as pessoas esquecem e, como eu disse, quem sabe ele não volta para onde ele estava, que é centro e centro-direita, para reconstruirmos Minas. Mas a ideia sobre o STF, que eu já ventilei isso, não só aqui no seu canal, no particular, nas nossas conversas, é para que seja feito, uma sugestão, tá, gente? Um acordo que Lula coloque, indique o Rodrigo Pacheco para o STF. E com isso, ele desligando a política daqui, ele não fará palanque com isso para o Lula. E nós teremos mais espaço, desde que ele nos ajude a liberar o PRTB o mais rápido possível. Porque está parado no TSE. Daqui a 2 meses não adianta mais. Né? Então, o que eu peço, Lula, nomeia, indica o Pacheco para o STF, ele tem a maior chance, porque ele vai ser aprovado rapidamente no Congresso, na sabatina no Congresso, ao contrário de outros, e sem desmerecer os outros candidatos, ou mulheres que podem e devem participar do judiciário, mas tem novas vagas por vir, com a intervenção que o amigo disse, ou não. Já tem um ministro dizendo que vão se afastar ano que vem, daqui a 2 anos, enfim. Mas nesse momento, eu não falo em nome dos mineiros, eu falo em nome do Mauro Quintão e falo em nome da sigla, a única sigla que eu participei, cheguei a ser o segundo mais bem votado em Belo Horizonte, sem recurso próprio, assim, segundo candidato. O primeiro foi o Calil, à época, e o Fuad Noman, que é de Ferros também. E, segundo lugar, Bruno Engler e Mauro Quintão, também aqui de Ferros. Os 2 vices da mesma região. O Fuad, fomos adversários, já esteve aqui na Fazenda algumas vezes. No passado, fomos adversário
políticos, né, na campanha, mas nunca inimigo. Eu acho que na política, eu entendo que a política é a arte do diálogo. Enquanto nós não aprendermos a dialogar, nós não vamos conseguir construir um ambiente melhor para a direita conservadora. A direita é o formato, é o grupo que precisa assumir o poder, e eu acredito que vai assumir, na sua grande maioria, no Senado Federal, na Câmara Federal, e nos estados brasileiros. Até quem está na esquerda está vendo aonde o país está indo, e quando o arroz dobrar de preço na prateleira e o governo não conseguir interferir, a conta vai chegar para o governo também. Bom, a perspectiva sempre ninguém aqui tem bola de cristal, né, Quintão? Ninguém. Aqui se trabalha com a realidade cotidiana. E muitas vezes o que se traz como realidade cotidiana não bate com o desejo cotidiano das pessoas, que são coisas diferentes, né, Quintão? Desejo é uma coisa que dá e passa. A realidade tem que ser construída. Meu amigo Quintão, mais uma vez, ficou algum recado que você queira dar ainda? Não, a questão da sucessão mineira, a novidade que teve do último programa que eu participei há 15 dias para cá, foi que entrou, né, nós temos Calildo, que foi para o PDT, tem o Matheus Simões, que vem aí tentando numa construção do Marcelo Aro, que deve ir para o Senado, que é muito forte o Marcelo Aro, que é contra o MDB. Entrou agora o Gabriel Azevedo, que foi o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, lançou ontem, ou antes de ontem, se não me engano, a candidatura ao governo de Minas. Mas o sonho dele é ser prefeito de Belo Horizonte, e poucas novidades nesse momento aqui. Agora, como é que fica a situação do PL aí em Minas? Quem seria? O PL tem nome ou vai acabar coligando? O PL em Minas está com o... Nós temos o Domingos Sávio, que era do PSDB. Inclusive, para o Matheus Simões crescer, além da construção dele assumir, porque ele não é popular, ele assumir o governo a partir de abril, quando o Zema passar, colocar alguém do PL como vice. Essa é a sugestão. Ou alguém do PL, alguém do PRTB, que possa vir do PRTB, né? Se der tempo, de vice, e chamar, que tem essa interlocução. Nicolas, volta para casa aqui. Continua no PL, mas apoia o PRTB, ou apoia lá o Domingos Sávio, ou o Antônio Carlos Arantes, que era também do PSDB, foi do PL, é um deputado aí do sul de Minas, muito sábio, muito centrado, muito amigo. Eu entendo que para levantar o Matheus Simões, que é o candidato mais forte, olha, se Cleitinho vier, não tem para ninguém, ele leva no primeiro turno, mas dizem que ele não vai vir. E o Nicolas entende que vai fazer 10 ou 12 federais. Para quem vai deixar a Câmara Federal, ele tem que fazer para o partido. Agora, o cenário ainda é incerto. Para o Matheus Simões crescer, que está no PSD de dado, o maior partido que existe, essa construção que está sendo feita em Minas, está sendo feita em nível nacional também, você sabe, pelo CACAP, para lançar o Ratinho Júnior, o próprio Tarcísio à presidência, né? Está sendo feita aqui em Minas. Para ele crescer, tem que ter o apoio dos bolsonaristas. Sem o apoio dos bolsonaristas não cresce, né? Não cresce. Essa é a minha opinião. Tá bom, meu amigo Quintão, nós logo daqui uns dias estaremos conversando de novo. É sempre bom, às vezes, tomar um banho de realidade, pessoal. É a melhor coisa do mundo. Porque muitas vezes o que nós vemos e desejamos não é o que acontece. Veja o caso dos Estados Unidos. O Trump é o presidente do mundo, mas perdeu as eleições dos Estados Unidos exatamente porque os americanos querem que o Trump seja o seu presidente, não o presidente do mundo.
Não é mesmo, meu amigo Quintão? Um grande abraço e nos vemos na semana, tá bom? Forte abraço, saudações a todos os internautas. Muito obrigado mais uma vez. Daqui a 15 dias nós estaremos de volta, porque é sempre bom um banho de realidade. Um abraço, Quintão, até a próxima. Até a próxima.